No terceiro vídeo de como escolher ou analisar uma boa empresa, hoje a gente vai falar sobre os indicadores financeiros dessa determinada empresa. A gente vai analisar alguns pontos que a gente não abordou na parte de rentabilidade em si, porque a gente vai analisar alguns outros pontos tão importantes quanto, e também outros pontos que vão suportar os tipos de análise que você for fazer, seja ela bottom-up ou top-down, conforme no nosso primeiro vídeo. Meu nome é Arthur Gross e você está no Sem Medo do Dinheiro. Bom, primeiro eu queria falar, por que a gente fez um vídeo, então, separando indicadores de rentabilidade e indicadores financeiros, sendo que a gente pode considerar que os indicadores de rentabilidade também são indicadores financeiros, porque a gente está olhando para dados financeiros da empresa. É porque, na verdade, indicadores financeiros que a gente vai tratar aqui, por exemplo, não estão necessariamente atrelados diretamente ao que os demais estavam, O que a gente analisou dos de rentabilidade, falando de ROA, ROE e ROI, é basicamente o quanto do lucro estava relacionado com o equity da empresa, então ROE, quanto ele estava relacionado aos ativos, então o ROA, ou então com os investimentos que tinham sido feitos naquela determinada empresa, que eram os ROIs, certo? Então o que a gente vai falar basicamente hoje é para analisar uma questão um pouco de margem, de geração de caixa, a gente vai falar de margem EBITDA, a gente vai falar de margem bruta, margem líquida, falar um pouco também sobre indicadores de liquidez. Hoje a gente vai falar basicamente o que você olha dentro de um balanço, dentro de uma demonstração de resultado, certo? Também vou comentar um pouquinho do que é essas coisas, Acho que é importante você ter isso bem claro na hora de analisar uma empresa, Todas as empresas têm um balanço, todas as empresas têm uma demonstração de resultado periódica, então a gente vai analisar um pouco disso e eu vou esclarecendo melhor ao longo do vídeo, conforme cada um desses pontos que eu falei vão funcionar. E para isso a gente vai usar a ferramenta novamente, investing.com, certo? Para vocês irem acompanhando como que eu estou analisando, que tipos de indicadores onde vocês encontram, vocês vão também fazer uso para ter acesso a esse tipo de informação relevante e analisar as empresas que vocês buscam. Bom, então vamos lá. Bom, então estou aqui novamente no investing.com. Hoje eu vou falar hoje eu vou usar de exemplo, na verdade, a Gerdau, tá? Então vou usar aqui Gerdau 3, dá na mesma, tá? Por quê? Bom, para a gente analisar uma empresa um pouco diferente, A gente tinha falado da VEG, no outro vídeo. Então, basicamente, o que a gente vai ver hoje vai ser uma empresa diferente para ir mudando, Para você já ter acesso a diversos tipos de conteúdo, algumas empresas que vão ter indicadores diferentes. Então, isso é interessante para você mesmo ir consolidando um pouquinho seu tipo de análise e diversificando, Empresas, primeiro a VEG, agora com a Gerdau, que não tem nada a ver com a operação final dela, certo? Então, a gente vai distribuindo dessa maneira. Então, vamos lá. Nos financials aqui também, eu vou pegar aqui primeiro os ratios para falar um pouquinho para vocês quais são os indicadores, o que a gente vai trabalhar em cima de cada uma das coisas. Eu não vou falar aqui primeiro de cada um desses, tá? Porque isso aqui, na verdade, eu vou falar no próximo tópico, que vai ser sobre valuation, ok? Então, principalmente, o que a gente vai ver vai ser sobre margem, o que é o gross margin, o que é o operating margin, pre-tax, net profit margin também, ok? E aí, acho que é interessante comentar para vocês também o que é o EPS, tá? Que é Earnings Per Share. O que mais? O Cash Per Share também, o Cash Flow Per Share, enfim, a gente vai tratar sobre algum deles, ok? Você pode ver que o gráfico, as rentabilidades, inclusive, já são bem diferentes do que estava na VEG. E além disso, a questão da eficiência, Asset Turnover, Inventory Turnover e outras coisas aqui que também são interessantes da gente comentar. Bom, então, o primeiro ponto que a gente vai comentar aqui vai ser, então, Gross Margin. Bom, então, basicamente, o que é o Gross Margin? A margem bruta, traduzindo, ok? Basicamente, indicadores de margem eles são muito interessantes para você analisar o negócio. Todos esses que a gente for falar, Gross Margin, todos que são referentes à margem, é basicamente o quanto ela é eficiente na gestão, principalmente dos custos, tá? Então a gente está falando de uma margem, ok? Então quando a gente está falando de margem bruta, a gente está pegando ali a receita bruta, certo? Então a quantidade de vendas mesmo, quanto você vendeu? Eu tenho lá um produto que eu vendi por 100, vendi 10 deles, então eu vendi 1000 no total, certo? Então esse é o bruto. Mas quanto esse produto custou para você? Ele me custou 500, certo? E eu tive algumas outras despesas ali envolvidas com a operação dele, com a venda mesmo daqueles produtos, então eu consegui vender ali o custo para mim foi de 800. Então qual que é a minha margem bruta, Se custou 800 e eu
recebi 1.000, né, eu tive 20% de eficiência, certo? Então é basicamente isso que a gente vai analisar, né, o quanto sobra, né, o quanto passa para a próxima linha. Então, do bruto pro menos bruto, né, mas ainda não chega a ser um lucro líquido, a gente vai estar analisando, né, e é justamente esse tipo de cálculo que é feito aqui, né? Quando a gente está falando do gross margin, a gente está falando da margem bruta. Então, é basicamente o quanto passa para a próxima linha diretamente, né, da margem inicial, né, de tudo que entrou, quanto na próxima linha, depois dos custos e despesas envolvidos naquela venda e tudo mais, vai estar relacionado com aquilo, certo? Isso aqui não necessariamente envolve apenas a parte operacional da empresa, certo? A gente está falando aqui, por exemplo, operating margin. A gente tem outro indicador que vai medir exclusivamente a parte da operação. Concorda que a Gerdau pode fazer algumas vendas, algumas coisas nesse sentido, que não esteja diretamente ligado à sua operação? A gente está falando de margem bruta, basicamente venda líquida dividida por venda bruta. Por quê? Porque aí você vai ter a relação, né, no quanto do que entrou, né, realmente está sendo convertido e sobrando, né? Não adianta você ter muita venda, mas nada te sobra, certo? Então tudo é muito custoso. Então faz uma relação indireta de quanto a empresa em si faz gestão mesmo com o dinheiro que tem, né, com os custos envolvidos naquela determinada venda ou operação em si, certo? Então a diferença entre eles é basicamente isso, né? São vendas em geral, tudo que foi gerado, né, seja prestação de serviço em caso de outras empresas, mas então é tudo que foi gerado de bruto por aquela determinada empresa, né, e isso vai ser o denominador para dividir, né, o quanto sobrou, certo? Do que está envolvido naquilo, tá? E aí você tem a comparação de 1 ano e a comparação de 5 anos, ok? Como você compara isso aqui? Bom, a gente está sempre comparando aqui, né, o que é empresa com o que é industry, né? Então o que é o setor. Então ela está com uma margem abaixo, né, uma margem bruta abaixo, tanto em 1 ano quanto nos últimos 5 anos, certo? Então isso é um ponto para você elencar, né? Se a margem dela realmente demanda, né, se a margem dela ser menor, importa ou não, por exemplo, para o setor que a Gerdau está inserida, ok? E aí, operating margin, aí sim está relacionado um pouco mais, assim, diretamente à operação, e aí você vê que aqui já tem um número completamente diferente. A gente está falando aqui, então, que a Gerdau no último ano aí performou em 6,73%, né? Então essa é a margem dela operacional, em contrapartida, né, da própria indústria dela que está performando negativamente, né? Então basicamente os custos operacionais estão sendo maiores do que o que ela está arrecadando mesmo com a parte operacional, certo? Então isso mostra uma não eficiência, uma pouca eficiência do setor em si que ela está inserida, certo? Mas ao mesmo tempo tem alguns outros fatores que podem influenciar, né? Se você está falando aí, por exemplo, Gerdau, né? A gente está falando de minérios, ok? Então como o setor em si de minérios está evoluindo, né? Exportação e importação aqui no Brasil, como isso está funcionando, por isso que é interessante você fazer uma análise setorial também, né? Quando a gente está falando da análise top-down, você está falando também, né, que você já analisou esse tipo de ponto, então isso serve para te suportar. Você realmente vê que a sua empresa está performando e com belos respaldos mesmo, né, de análise que você mesmo fez para falar que realmente faz sentido você investir, por exemplo, nessa empresa ou não, ok? Então ela vem performando no último ano, né, realmente melhor, mas nos últimos 5 anos ela performou abaixo do mercado. Então realmente vale você avaliar como que ela está funcionando aí. Pre-tax margin, isso aqui é basicamente, né, quando a gente está falando lá dos indicadores, né, se a gente está falando de EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Amortization and Depreciation. Isso aqui é basicamente a última linha antes, né, dos impostos, ok? Então você vai descontar tudo que tiver envolvido ali dentro da operação, menos, você não vai descontar, né, você não vai chegar a descontar os impostos, ok? E aí, né, você vai conseguir ver, basicamente, né, perante algum indicador também, né, comparado a esse valor mesmo, né, o quanto está sobrando de tudo que entrou, né, quanto está realmente sendo liquidado ali, gasto dentre todas as outras despesas financeiras, receitas financeiras, variação cambial, tudo já vai ter sido descontado. Basicamente, a última linha que vai ser descontada vai ser, claro, a parte de impostos, antes de falar da parte de distribuição societária.
Então a gente está falando aqui então da parte de antes de distribuir, né? Como está performando. Então, também no último ano, 3% em contrapartida de menos 15% do setor. Tá? Então ela realmente está performando muito positivamente, né? Enquanto o setor já estava demonstrando na penúltima linha ali uma negatividade de resultados, ela ainda estava uma gordurinha ali para queimar, para descontar imposto, para distribuir inclusive para os acionistas, enfim, ok? Só que isso não é válido para os últimos 5 anos, né? Então você vê que tudo que a gente está comparando, pelo menos nesse caso dessa empresa, ela está performando mais recentemente, né? Então isso talvez seja um ponto positivo para você falar que a gestão está sendo mais eficiente agora do que anteriormente, né? Então isso é um ponto bem relevante mesmo, tá? E o mesmo vale aqui para o Net Profit Margin, ok? Net Profit aí já é, né, falando da parte líquida, né? A última linha do que sobrou ali mesmo para a empresa, né? Líquido de imposto, líquido de absolutamente tudo, comparado a tudo que entrou, né? Então, de tudo que entra, quanto sobra, né? Qual o percentual envolvido nisso? Então aqui de tudo que entrou, quanto sobrou? 2,48% aí no último ano aí da Gerdau. Tá? Nos últimos 5 anos ela performou abaixo do mercado também, mas o mercado recentemente tem performado muito mal mesmo. Tá? Então isso realmente mostra qualidade mesmo na gestão financeira em si dessa empresa. Okay? Então esses são alguns indicadores que a gente está analisando aqui e que para diversas outras empresas você vai conseguir olhar para isso também. Aí eu quero falar um pouquinho então disso aqui. Tá? O Basic EPS e o Diluted EPS, tá? O que é isso aqui? Tá? Isso aqui ambos são anuais, ok? Tá o ANN aqui. Beleza, então o que é o EPS, né? Como eu comentei, é o Earnings Per Share, ok? Então é basicamente o quanto a empresa traz de lucro, certo? Por cada ação que ela tem dentro do mercado, ok? Então é basicamente, né? Isso aqui está diretamente relacionado a quanto ela vai pagar também de dividendo. Tá? Claro, algumas têm algumas políticas mais específicas de pagamento de dividendos, mas no geral, né, primeiro tem que sobrar dinheiro lá, né? Então é basicamente o quanto ela arrecada pela quantidade de ações que essa empresa tem distribuída, certo? Então isso é interessante por quê? Então é basicamente para você ver realmente a capacidade dela de remunerar os sócios, né, os acionistas daquela determinada empresa, ok? Então quando você fala aqui um earnings per share de 0,71, né, então a gente está falando earnings, basicamente as entradas, né, e aí você pode ter diversos tipos de EPS, tá? Aqui ele não especifica exatamente a conta, né, mas você pode usar o lucro líquido, então o net profit, para calcular o earnings do earnings per share, você pode usar a parte de receita bruta, né? Você pode usar a parte de receita líquida, você pode usar a parte de EBITDA ou só o EBIT. Então, qualquer um desses indicadores que você usar vai realmente para a sua análise, né? Então, é isso que você tem que avaliar. Qual que é mais coerente para a minha análise? Faz sentido eu usar o EBITDA mais talvez do que o lucro líquido? Faz. Então, é ele que eu vou usar, ok? Então, mas vale lembrar que se você está comparando com alguma outra empresa, você tem que usar os mesmos indicadores. Não adianta você olhar para o EBITDA dentro do EPS aqui da Gerdau e quando você for analisar qualquer outra empresa, você vai usar EBIT. Vai dar diferença, não é uma análise consistente, né? Você tem que ser consistente na sua análise, ok? E aí você tem o Basic EPS e o Diluted EPS. Por que disso? Bom, imagina assim, algumas empresas elas podem pagar ou dar de bônus, por exemplo, o direito de subscrição de algumas ações, certo? Para os seus empregados, por exemplo, né? Para os seus stockholders ou para os seus shareholders, enfim. E aí, né, imagine que você é um empregado dessa determinada empresa e aí chegou no final do ano e você tem um direito de subscrição, certo? O que vai acontecer? Concorda que se você exercer esse direito de subscrição vão ter novas ações dentro do mercado? Então, tendo novas ações, esse número vai ser diluído, ok? Então, é basicamente a possibilidade disso acontecer também tem algo a se considerar, né? Então, a gente considera ali, basicamente, ativos que podem ser diluídos em ações, tá? Então, são direitos que podem ser diluídos em ações que também podem ser considerados. Em muitos casos, né, você vai encontrar, na verdade, esse número igual, tá? Porque simplesmente é assim que eles estão fazendo, né? Eles não estão dando esse direito em ações daquela determinada empresa, ok? Ou se estão dando direito, as pessoas não estão exercendo, então esse número é o mesmo sempre, ok? Mas aí vai realmente variar do que de cada empresa, enfim, vai mesmo da sua análise, ok?
E aí esses outros dois aqui eu acho interessante também, né? Cash per share, que eu acho que é realmente muito relevante, porque é o quanto aquela empresa tem de caixa, né, para pagar os acionistas, ok? Então per share, sempre que você estiver falando per share, a gente está falando pela quantidade de ações emitidas, ok? Então pela quantidade de capital ali que está girando daqui dentre as ações que estão em aberto ali, que estão sobre o free float ali disponível, ok? Nem todas têm 100% de free float, mas então vale você olhar isso também na sua análise da empresa, ok? Então basicamente a gente vê aqui, pelo menos no caso da Gerdau, 3,85 de cash per share comparado a 3,51 do mercado. Então quer dizer que ela tem mais caixa, né, do que ações e ainda mais representativo do que comparado com o próprio setor. Tá? Então isso é um ponto positivo, né? Caixa para a empresa é sempre muito bom, né? Por quê? Porque caixa é o ativo mais líquido que a empresa tem, né? Então ela consegue pagar qualquer dívida, ela consegue pagar qualquer coisa com aquilo, ela consegue comprar qualquer coisa. Então em tempos principalmente de crise, quem tem caixa sempre faz a festa, né? Seja você como investidor ou você como empresa, tá? Então você consegue realmente fazer uma gestão mais adequada, mais realmente relevante daquele determinado período, ok? E aí cash flow, né, você está considerando fluxo de caixa, né? Então a geração de caixa ao longo do tempo, tá? E não o quanto você tem em caixa nesse determinado período, ok? Então é a geração de caixa ao longo do tempo em comparativo à quantidade de ações, ok? Também está performando acima do mercado, isso é bem positivo. Mas já saliente, né, a gente está falando da Gerdau aqui, como no outro caso a gente falou da VEG, ambos não são recomendações de investimento, a gente só está usando para efeitos ilustrativos, para ser algo realmente prático, né, para você ver como eu mesmo ou como outros investidores analisam ações, ok? Então vamos lá. Então além disso, eu falei para vocês que eu queria comparar algumas outras coisas aqui, como Asset Turnover, Inventory Turnover e esses outros indicadores aqui, ok? O que é então, né, o Asset Turnover, por exemplo? Bom, então basicamente, né, o Asset Turnover, a quantidade de revendas, né, é o quanto, pense assim, né, o que acontece? O que é Asset Turnover meio que traduzindo, né, pensando pela lógica dele? É basicamente o quanto os seus ativos, né, lembrando que pela definição de ativo é tudo aquilo que vai te gerar benefícios futuros, ok? Então, basicamente, o quanto esses ativos que já estão previamente, né, definidos ali, que devem te gerar benefícios futuros, o quanto eles realmente estão te gerando benefícios futuros, ok? Então a gente compara lá com as revendas, por exemplo, ok? Ou mesmo com a parte de lucros, aí vai mesmo do tipo de análise que você quer fazer, mas você normalmente pega a quantidade de vendas, tá? Então venda de determinado produto ou serviço daquela determinada empresa, e aí você vai comparar com a quantidade de ativos, tá? Por quê? Porque você mostra eficiência, né? Se eu tenho uma empresa com menos ativos, então ela é mais enxuta, mas eu tenho uma quantidade de vendas super alta, eu sou uma empresa mais eficiente, né? Eu não preciso e não sou tão custosa em termos de financiamento para ter tantos ativos, para gerar uma quantidade muito grande de vendas, eu sou eficiente, né? Então se a gente está comparando aqui, por exemplo, Asset Turnover, né? Então é justamente essa relação que a gente comentou, já está dentro dos indicadores de eficiência, certo? Então ela consegue ser maior, por exemplo, nesse caso, do que o mercado, né? Então quer dizer que ela é uma empresa mais enxuta e gera mais retorno, perfeito? Comparado aos ativos, ok? E aí aqui a gente pega Inventory Turnover, a lógica é a mesma, né? Qual que é a lógica por aqui? Aqui então a gente já está falando de inventory, é basicamente estoque. Tá? Então, quanto do estoque eu estou conseguindo vender, eu estou conseguindo realmente ter um giro de estoque legal, está sendo coerente esse tipo de venda que eu estou fazendo? Ah, talvez não, né? Então talvez eu esteja com muito estoque e não estou conseguindo vender demais. Isso não é legal, né? Principalmente se a gente pensar em metodologias mesmo de meios de produção, né? Quando a gente está falando aí do just in time, né? Que é justamente o que muitas empresas tentam fazer, né? É óbvio que você não vai conseguir sempre depender de demanda para você gerar a oferta, né? Você sempre vai ter um pouco ali de estoque por precaução, né? Mas ao mesmo tempo isso diz muita coisa, né? Talvez a Gerdau performando abaixo do mercado talvez não esteja tendo uma quantidade ideal de estoque, certo? Ou talvez sim, já que recentemente ela tem performado acima do mercado, ok? Então realmente vai de você fazer um tipo de análise, né? Uma análise completa, né? Não adianta você pegar um indicador e falar que vai tomar uma decisão, você tem que tomar várias
vários indicadores para tomar uma decisão correta, seja ela para compra ou não, né? Ou para compra ou para venda, né? Se você pensar em operar vendido, por exemplo, mas aí realmente vai de você ter uma análise completa para você suportar, né, você mesmo. Se eu te perguntar, por exemplo, por que você escolheu ou não Gerdau? Né? Você vai falar assim, então, Arthur, eu escolhi a Gerdau porque eu acho que ela está realmente se rentabilizando mais recentemente, então isso mostra a eficiência de mercado dela, então mostra também a eficiência de gestão, ou mesmo que algum número dela não esteja muito bom, eu ainda acredito nisso, tá? Eu acredito que, olhando para a linha de baixo aqui, ó, Receivable Turnover, ela está conseguindo receber, né, mais, então isso é interessante, né? Os recebíveis dela tá sendo mais coerente, então recebíveis de curto prazo, isso é um ponto muito positivo também para a empresa, né? Mostra que no curto prazo vai gerar caixa, então eu acho que está realmente muito bem respaldado. Perfeito. Assim, não existe questionamento, né? Porque se você me falar, por exemplo, eu acho que ela está gerando retorno em cima dos ativos, eu vou te falar, bom, e a gestão de caixa? Né? Como está o endividamento daquela empresa? Ela vai conseguir honrar com as dívidas dela? Então aí a gente já começa a aprofundar um pouco mais a nossa questão. Mas se você se respalda por outros indicadores, algumas já são mortas ali mesmo, né? Ninguém vai te perguntar ou te questionar em cima dessas coisas, ok? Beleza. E aí isso aqui é um ponto legal até, né? Na verdade não tem esse dado gerado aqui para Gerdau, muito provavelmente porque ela não divulgou em algum momento quantos empregados ela tem, ok? Mas aí, isso aí você consegue talvez achar, isso aqui talvez seja um problema, talvez mesmo da própria plataforma, ok? Mas se você achar quanto ela teve de revendas ali do seu determinado produto, pela quantidade de empregados que ela tem, entra na mesma lógica de eficiência, né? Eu tenho poucos empregados que me geram uma rentabilidade maior de revenda, uma rentabilidade maior, né? Eficiente mesmo, de lucro ou mesmo de EBITDA, então aí vai do tipo de análise que você pensa em fazer, mas mostra realmente eficiência, né? Equipes enxutas produzindo mais ou grandes equipes que produzem pouco, né? Então é uma empresa pouco eficiente, ok? E aí, né, não menos importante, isso aqui também é muito interessante, né? A gente pensar na parte de dividendos, né? O que é o dividend yield? É quanto ela pagou de dividendos nos últimos períodos, tá? Então a gente está falando da primeira linha aqui anual, ok? Então ela pagou bem menos dividendos se comparado ao mercado, ok? E aí você pensa aqui, por exemplo, né, dividendos nos últimos 5 anos, ela também pagou menos que o mercado, ok? Mas cresceu, né? Então ela vem buscando pagar mais dividendos, ok? Enquanto, no geral, né, no mercado eles estão pagando menos dividendos. Isso talvez é suportado pela má gestão, né, pelos maus resultados que o mercado, né, que o setor, quando eu estou falando mercado, eu estou falando setor, ok? O mercado da Gerdau, né? Então o setor que ela está inserida veio performando tão mal, então ela parou de pagar, o setor em si parou de pagar tanto dividendo quanto talvez pagasse anteriormente, tá? Então isso é um ponto para você olhar também. Então ela está crescendo, então mostra consistência, ok? E aí payout ratio, aqui tá até desconfigurado, mas no geral, né, o que significa o payout? Payout é um negócio realmente muito legal também, que é basicamente o quanto de dinheiro sai, né? Seja por meio de distribuição via dividendos ou juros sobre capital próprio, são todos os tipos de payout, né? Out empresa, então pagamentos para fora da empresa, né? O quanto ela vem se desfazendo de capital, né? Remunerando seus investidores ou financiadores, ok? Então é dessa maneira que a gente olha para o payout, ok? Só que, né, se a gente está falando de um payout de uma empresa que está começando agora, por exemplo, uma empresa recente no mercado, 5 anos de mercado, 4 anos de mercado, ela é nova, ela acabou de abrir capital, por exemplo. Você não se deve esperar, por exemplo, um payout alto, né? Por quê? Porque ela tem que reinvestir muito na própria operação, né? Ela tem que buscar crescimento, ela tem que ser escalonável, ela tem que buscar ganhar parte de mercado, ganhar share, né? Market share mesmo. E se são empresas mais consolidadas, o payout já é maior. A lógica é semelhante ao dividendos, né? Tanto que a parte lógica mesmo por trás dos dividendos também está dentro da parte lógica do payout, ok? Então isso também é um ponto legal para você elencar, ok? E aí, né, o que sobra então da nossa possível análise financeira de uma determinada empresa? Bom, a gente já olhou aí rentabilidade, né, no segundo vídeo falando sobre ROA, ROE e ROI.
Agora a gente falou aí, né, talvez mais relacionado à parte de margens, um pouco mais voltado para a parte de eficiência mesmo dessa determinada empresa, ok? O que sobra? Né? Falta alguma coisa financeira para a gente falar? Falta. No próximo vídeo a gente já vai comentar então sobre indicadores de rentabilidade, não. Indicadores de liquidez. Né? O quanto aquela empresa consegue liquidar ou não suas obrigações. Tá? E para isso a gente tem diversos indicadores de liquidez que a gente vai elencar tudo no próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar seu like, pode deixar aí nos comentários se tiver alguma dúvida e até a próxima.